Já vou dar o primeiro pontapé inicial, Sidney. A semana passada, a gente repercutiu muito a informação que saiu, inclusive, na grande mídia, aí na Rede Globo, de que Itapetininga teria um índice de geração de emprego acima da média brasileira. Eu queria saber a tua opinião, você como especialista, também queria que você se apresentasse e falasse dessa tendência de geração de emprego, como que a cidade está. Tem emprego fácil para todo mundo? Boa tarde, Sidney. Emprego fácil não existe. Eu trabalho com gestão de pessoas, então você analisa muito esses cenários da geração de empregos no país. E existem alguns segmentos que geram mais empregos que outros. A construção civil, ela gera mais empregos. O setor agrícola gera empregos. E são duas características do município. Itapetininga está sendo construída. Itapetininga você vê obras em tudo quanto é canto aqui da cidade, você vê obras. Isso é bom? Sim, isso é bom. Então nós estamos evoluindo no aspecto da construção civil. O setor agrícola também, que é um setor que na nossa região é muito forte. Nós temos, Itapetininga é uma cidade muito grande em extensão. Isso então consegue privilegiar o crescimento em segmentos distintos. Então o setor agrícola cresce em paralelo ao setor comercial. Okay. Isso é muito bom, nós estamos vendo a chegada de novas redes de varejo, de atacado aqui, com uma certa frequência muito grande. Isso é bom. Tudo isso leva à geração de novos empregos, mas também leva a uma especulação. Acho que isso tem que ser analisado com muito cuidado. Especulação em que sentido? Quando a geração de empregos na construção civil é temporária. Então, a construção civil ela trabalha por 1 ano, 2 anos e depois esse emprego acaba. Eu tenho que tomar cuidado entre a separação de empregos efetivos, de empresas que contratam sem ter um tempo determinado para a finalização e empresas que contratam para 1, 2 anos. Então, isso deve ser analisado. O setor agrícola, a gente sabe que tem uma sazonalidade, períodos de safra, ele aumenta a contratação, depois cai a contratação. Isso deve ser analisado, porque de repente eu tenho um público muito grande que trabalha um determinado período e depois fica sem emprego. Então, um período de alta de receita, de contratações, depois um período de baixa. Essas pessoas que de repente ficaram sem emprego nesse período de baixa, eles continuam no município? Ou eles vão embora? É uma pergunta que deve ser analisada, deve ser respondida. Quantos desses que estão trabalhando aqui são itapetininganos? Quantos vieram de fora? Quantos trouxeram a família? Outro ponto importante, o crescimento do comércio, das lojas de varejo e tudo mais. Contratam muitas, mas já foi tema de discussões. Essa contratação, ela está migrando de um lugar para outro? Ela está apenas dividindo os profissionais ou está somando? São 300, 500 novas vagas ou está tirando de outros ou está tirando de outras. Então, são fatores que devem ser estudados, devem ser analisados. É muita hipótese, é muita suposição em cima disso, mas eu preciso estudar. Eu acho que para a gente refletir é importante pensar o seguinte: a curva no estudo de geração de emprego é uma situação lógica e racional. Quanto maior o número de empregos, maior será o enriquecimento da população, que é o chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e, consequentemente, maior será o PIB do município. Então, se eu não tenho um IDH e um PIB que está crescendo na mesma proporção, alguma coisa está errada. De repente, eu estou trocando 6 por meia dúzia, alguma coisa está errada. Se a cidade não está enriquecendo, alguma coisa está errada. Se o cidadão itapetiningano não está enriquecendo, com o passar dos anos ele está conseguindo pagar as suas contas, mas não está melhorando o seu padrão de vida, alguma coisa está acontecendo. Então, são questões a serem analisadas. E, junto a isso, vem o fator educação, que a gente pode conversar com um pouco mais de detalhes. Ô Vitor, você que tem uma visão aí na administração, acho que isso que o Sidney está falando é da qualidade do emprego e não da quantidade do emprego, né? Sim. Eu acho que... Eu até já comentei, acho que aqui no Telescópio, porque era muito comum, a gente, inclusive em épocas de eleições, ia um apelo da população que é de vir indústrias. Que é assim, Itapetininga precisa se industrializar, precisa vir indústrias. E hoje a gente tem no Brasil também uma situação de desindustrialização.
E isso parece que saiu um pouco da pauta. Então a gente comemora 500 empregos no setor X, no mercado. Mas não vem a indústria junto, não se acompanha. E naturalmente, é aí que eu vou perguntar para o Sidney. Existe um movimento, uma política pública que dá para, quando você analisa os dados, uma política pública de governo, seja municipal, seja de estado, de crescimento desses empregos, ou esses empregos estão sendo gerados por uma força de mercado, uma necessidade que surge, né? Afinal, nós estamos quase 160 mil habitantes e ainda temos as cidades aqui que também vêm fazer suas compras aqui. Então, é uma política de governo ou é uma questão de alojamento de mercado, vem uma empresa maior e toma o espaço de empresas pequenas que ocupavam esse espaço, etc. Vamos lá, são perguntas que merecem uma boa análise. Primeiro, alguns setores, isso de acordo com a economia mundial, alguns setores favorecem a recuperação econômica de um país. Então, pós-crise, que é o que nós estamos passando pós-crise, pós a pandemia foi uma crise mundial. Uma das grandes saídas é o investimento na construção civil. A cadeia produtiva da construção civil, ela envolve muitos empregos, ela envolve, basicamente ela movimenta toda a cadeia produtiva de um país quando você investe. Então, municípios como Itapetininga, que têm uma condição de investir na construção civil, estão fazendo certo. Então, não sei se foi um acerto político, não sei se foi natural isso, de repente, ou veio pelo... fruto do acaso. Fruto do acaso, mas ela acertou. Investir em construção civil pós-crise é uma das grandes saídas pela movimentação da cadeia produtiva. Então, acertou. Mas isso é a saída a médio e longo prazo? Não, a saída a médio e longo prazo é estudar quais são as maneiras de enriquecer o município e de enriquecer a população. Então, nós podemos ter uma situação pós-crise, emergencial pós-crise. Nós precisamos estudar daqui para frente, por exemplo, o aspecto de industrialização. A industrialização ela vem diminuindo no mundo, a microindústria vem crescendo no mundo, são saídas. Grandes corporações não estão construindo mais mega fábricas. Quando saiu uma mega fábrica aí no mundo aí do homem mais rico do planeta aí, foi notícia mundial, porque não é uma coisa comum mais. Fábrica. Elas estão descentralizando a sua produção para microindústria tecnológicas com poucos empregos, mas esses poucos empregos ganham muito bem e pequenos empregos uma mudança nesses municípios, porque ele tem que estudar muito para ele conseguir um bom emprego nessas empresas, nessas microindústrias. Este ganho gera, e esta inteligência gera o quê? Novos negócios, gera um consumo de bens melhores, estimulando toda uma cadeia no município. Então, isso deve ser analisado. Trazer uma grande indústria é difícil, é complicado. Eu tenho que ter muita coisa para oferecer. A gente sabe que, infelizmente, o setor de incentivos da Itapetininga é atrasado, é uma lei atrasada e uma lei que não serve para o momento de hoje. Até eu me pergunto por que não foi modificado isso até hoje. A estrutura para absorver uma indústria que, infelizmente, nós não temos, nosso parque industrial está já colapsado, então nós não temos. Mas a microindústria é o caminho. Então, o segredo é buscar essas microindústrias, empresas pequenas que prestam serviço para grande, com alto poder tecnológico, com um nível de capacitação altíssimo. E aí é simples, pessoas com alto intelecto trabalhando dentro do município movimenta toda a nossa economia. Então, Vitor, acho que são fatores. Um é o fator emergencial, que é pós-crise, vamos gerar emprego, e o outro é um fator a médio e longo prazo, que tipos de emprego eu quero, que tipo de pessoas eu quero trabalhando, que tipos de negócio eu quero para o nosso município. Essa situação da construção civil, ela vai estagnar um momento. Ela vai chegar uma hora que ela vai estagnar, natural. Deixa eu, nesse gancho aí, Sidney, de novo para o Vitor, fazer justiça aqui, o ex-prefeito de Fiore, né, foi quem fez a mudança no plano diretor, que parece que permitiu que uma demanda da construção civil que estava represada
Sim. Né? Tapetininga passou anos, muitos anos, sem construir um prédio, sem surgir um novo condomínio. Então foi graças ao trabalho lá do Di Fiore, não estou falando isso tecnicamente, sem nenhuma concordância nem discordância, mas que permitiu esse momento que a gente está vivendo atual, não é isso, Vitor? Esse é o novo plano diretor que criou novas regras para habitação, enfim, para uma série de coisas, favoreceu. O próprio Di Fiore fisicamente também, porque ele também fez investimentos aqui na cidade de comprar empreendimentos para que saiam prédios aí. Então, embora hoje ele já não esteja mais vivo, mas ele que deu o pontapé inicial, acho que a família segue com os empreendimentos. E tem uma questão que é importante, assim, meu TCC foi sobre a questão habitacional da cidade de Tapetininga, quando eu fiz gestão pública. Então, aí eu fui estudar a fundo e assim, por que o empreendedor está investindo? Tem dois motivos. Primeiro, que é o crédito ficou barato, ficou baixo. Hoje a Selic está em 12%, mas para você financiar um imóvel dentro da Caixa ou até de bancos privados, ele dá 8% ao ano, mais ou menos, a taxa. Então, é super convidativo, se você estiver procurando um empreendimento nesse momento, comprar uma casa, porque está valendo investimento. Talvez a poupança não vai render isso e muitos outros investimentos você vai ter um risco. Então, as pessoas estão indo para esse lado. Existe uma certa bolha, que você pegar a maioria desses prédios, nem todos eles estão 100% ocupados, às vezes nem 50% da capacidade, mesmo os condomínios também eles não estão. E existe um outro estudo, que é o quê? Mudou o perfil das casas que as pessoas moram. Se você pegasse uma pessoa de mais idade, como que era a casa dela? Era uma casa com quintal grande, uma casa com muitos quartos, que tinham muitos filhos. E hoje muitas dessas pessoas que têm essas casas grandes e têm posses, elas não querem mais morar nessa casa porque os filhos foram embora, às vezes até saíram da cidade, ou se casaram, continuam na cidade, mas saíram da casa. Então essas pessoas hoje elas também procuram uma residência mais enxuta, menor, num condomínio, porque hoje uma pessoa que tem uma casa grande, de um padrão legal, mas está fora do condomínio, ela já não se sente segura, então ela quer sair. Então existe um espaço mercadológico para que esses empreendimentos aconteçam e que eles sejam vendidos. Então existem esses fatores, existe o crédito favorável, existe uma necessidade das pessoas que querem morar em condomínios ou numa casa menor, numa casa mais tranquila. Casa menor, mas casa própria, né? E existe essa situação que é de leis que formalizou e que, enfim, que favoreceu. E acho que também por parte da gestão da Simone Marchetto, que começou, existiu também uma certa celeridade na aprovação dos projetos. Certo. Era uma reclamação dos empreendedores, que eles buscavam a prefeitura e tinham uma dificuldade para aprovar o empreendimento. E hoje é muito mais rápido, o empreendedor procura e tal. Não sei se isso é bom ou se é ruim, porque às vezes passa por cima, né? A gente teve a questão das quedas das barragens lá atrás da FKB. Será que foi feito um estudo que garantisse para que não acontecesse aquilo? Então, assim, e também tem as questões. Hoje tem problema de transporte público, tem problema de vaga em creche. Então, assim, tem problemas que eu não sei se foram avaliados dentro da celeridade que se exigia. Então, enfim, são questões que a gente tem que discutir, mas na questão do emprego, isso de fato gerou um favorecimento. Então, aí eu vou repassar a pergunta, que acho que essa é outra questão. Esses empregos, como você colocou, eles não têm o alto salário como a gente gostaria, então isso não elevou a renda das pessoas. E a gente já consegue ver algum problema, assim, nesse curto prazo, porque a gente está, acho que de alguns anos nessa onda de empregos maiores do que o desemprego, ao contrário do país que vem vivendo desemprego. Sim. A gente sente alguma coisa na economia nesse sentido, ou consegue ver alguma coisa? Vamos lá. Essa questão de muitos empregos, mas com salários menores, sem a exigência de uma capacitação. O resultado disso vai ser a médio e longo prazo. Então vamos falar a longo prazo. Muitos financiamentos para a casa própria. Ótimo. Que bom, consegui realizar o meu sonho da casa própria. Mas o baixo ganho gera uma situação de alto risco também, porque tudo que eu ganho é comprometido para o pagamento das minhas contas. Eu não tenho sobra. A reserva de quem tem um salário aí, a média baixa, não tem sobra, não tem reserva. Este risco é que me preocupa, Vitor e Fábio, caso a gente tenha uma situação no futuro, de uma situação que possa impactar diretamente neste ganho, ele vai ter que abrir mão de pagar alguma coisa. E ele vai abrir mão de pagar o quê? De repente vai abrir mão de pagar o financiamento da casa, o financiamento do apartamento. Pode começar uma bolha imobiliária no sentido de alto índice de inadimplência. Hoje nós
pesquisas revelaram que o brasileiro quase 70% do brasileiro está endividado. Então, é muito alto o índice de endividamento, é muito alto o índice de inadimplência. E nós estamos num município onde existe um índice altíssimo de contratos relacionados à construção civil, relacionados à aquisição de um imóvel e tudo mais. Então, a preocupação é, nós precisamos que nada ocorra de ruim nos próximos anos, para que a gente não tenha um impacto disso para as construtoras, para os bancos, para toda a cadeia produtiva envolvida, como eu disse. Então, qual seria a saída inteligente? Eu preciso começar a rever os empregos, eu preciso começar a rever os perfis de contratação para enriquecer a minha população, para não cair, de repente, numa situação de risco no futuro. Que hoje a gente está trabalhando com um pé no abismo e outro não. O risco é muito grande. Uma situação econômica que impacte diretamente no nosso município pode gerar um alto índice de inadimplência, afetando drasticamente também em escala. Mas a quem cabe fazer esse estudo, Sidney? É só o poder público? Secretaria de Planejamento, Secretaria da Administração, buscar junto a órgãos Fiesp, Ciesp, sindicatos aí, hoje existe aí o Sebrae, que tem estudos que mostram isso, a Fiesp mostra essa situação da indústria, como está a indústria. Existem órgãos especializados que possuem estudos, que foram criados e possuem estudos atualizados disso. Então, buscar, trazer essas pessoas, criar, de repente, por que não criar um fórum de discussão sobre isso? Ou se não quer criar um fórum, não quer essa exposição, chama o presidente, chama o conselheiro, vamos sentar, vamos conversar aqui, eu quero analisar. Pessoas que analisam esses números a curto, médio e longo prazo, fazer essa análise. Então, isso tem que ser feito, Fábio, isso precisa ser feito, faz parte da política pública analisar isso, mas infelizmente o que a gente vem vivendo aí nos últimos anos é o imediatismo. Eu vou mostrar essas informações para agora, vou colher os frutos daqui a alguns meses e depois eu vejo o que eu faço. E em paralelo, outros departamentos deveriam estar estudando. Quando se fala de investir em educação, educação não é uma coisa de imediatismo. Quando você fala de investir em educação, você está falando de 10, 15, 20 ou 30 anos. Agora, o nosso modelo político hoje, ele não vai fazer algo para 10, 15, 20 anos, ele vai fazer algo para 1 ano, 2 anos, e olha lá ainda, e olha lá. Então, a educação se tornou uma coisa estranha. Eu inauguro algo hoje e falo quantos alunos tem. Eu não inauguro hoje pensando daqui a 7 anos como que esses jovens formados vão impactar na sociedade do município. Então, é inauguração e não formação no longo prazo. É algo que tem que ser analisado porque esse longo prazo pode estourar na mão de alguém. E a gente está percebendo isso. Quando entra uma nova gestão, eu herdei isso da política passada. Aí entra um novo e eu herdei isso. Por que herdou isso? Porque, na verdade, foi aquele efeito imediato que não pensou a longo prazo. E alguém que está herdando, depois de um determinado período, está pagando esse preço.